eu vou então chamar a nossa primeira pessoa a depor, dona Sueli M. Rousseau. Poderia que alguém nos trouxesse aqui para sentar à sua mesa, inclusive com o acompanhamento de seu advogado, caso ela assim o deseje. Bom dia, Sueli. Muito obrigado pela sua presença. É com muito carinho e orgulho que nós temos aqui você. Sueli, eu como presidente desta comissão, eu vou pedir para que você faça, dentro daquela ficha que você já assinou como seu cadastro, sua identificação. Eu gostaria que você me falasse, né, para que se conste em alto, o seu nome, o seu cargo e função, e quando você entrou na casa, quando você entrou na prefeitura. Eu não tenho a precisão do dia. Não, só o ano. Eu entrei no final do mês de janeiro de 2013 e permaneço até hoje. Entrei na função de secretária adjunta, trabalhei um período como secretária e agora novamente, desde abril, eu estou como secretária adjunta. Seu nome inteiro? Meu nome é Sueli Miyuki Enomoto Russo. Obrigado. Sueli, eu vou fazer aqui uma advertência que é padrão, a gente tem que fazer. E daí a gente vai dar início a qualquer questionamento que alguns participantes do membro da mesa queiram fazer. Vossa Senhoria será ouvida na condição de testemunha, comprometendo-se a dizer a verdade sobre os fatos que souber. Seu papel é de colaborar com a elucidação dos fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica Vossa Senhoria advertida de que tal compromisso é prestado sob as penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. E aí vamos abrir então para a mesa. Vereador Wagner, algum questionamento? Perfeito. Vereador Macedo. Vereador Juvenil, algum questionamento? Tem umas perguntas assim para a senhora Sueli. Bom dia, Sueli. Bom dia. Sueli, só para a gente ficar um pouco mais à vontade aqui em nossa comissão, o que é IMA? IMA? Está escrito aqui na sua folha. Informática de Municípios Associada à Empresa de TI de Campinas. Empresa de TI de Campinas? Isso. Na Urban foi também nesse período ou foi antes? Não, 2013? Foi antes. Foi... Acho que no final do mandato da Ângela, não me recordo o ano. Quando o PT era governo do município ainda. Isso. E em Guarulhos, que a senhora também diz a ficha aqui, que foi funcionária, foi até 2012, por exemplo? Antes de vir para cá? Não, antes de vir para cá, eu passei por Jacareí. Acabei esquecendo de mencionar. Bom que ajuda a gente a fazer aqui uma fichinha. Nessas cidades, Guarulhos e Jacareí especificamente, a senhora também chegou a trabalhar com essa questão de compra de kit escolar? Não, senhor. Não? Em Guarulhos eu trabalhava na área de TI. Certo. E Jacareí? Na área administrativa da Secretaria de Obras. Nunca teve nenhuma familiaridade com compra de produtos de qualquer natureza? A gente encaminhava, fazia a gestão do orçamento, né? Mas especificamente de kit escolar? Não, senhor. Ou material escolar, ou material de escritório? Não, senhor. Não?
A senhora tomou conhecimento, Sueli, de uma circular essa número 004/SA/2013, de 15 de maio de 2013, assinada pelo senhor Paulo Martins Toledo. Essa circular, a senhora sabe o que diz? Sim, em verdade, quando nós chegamos, nós tínhamos um gargalo bastante grande na área de compras. E aí, no diagnóstico que nós realizamos, nós identificamos que muito processo demandava muito mais tempo, porque a área fazia especificação, ia para o setor de compras para que a gente pudesse estar fazendo a cotação, e aí sempre acabava gerando divergências entre a especificação ou dúvidas que fornecedores pudessem ter, né? Então, a circular foi no sentido da gente otimizar, né, e melhorar o processo de trabalho. E ela foi feita para várias secretarias? Para todas. Todas as secretarias? Memorando circular foram para todas as secretarias. Certo. Então, não foi especificamente para a educação? Não, não foi. Mas tinha alguma... Vocês, como órgão, né, o DRM, tem bastante qualificação para comprar coisas, né, das mais diversas. Em relação à educação, lá tem corpo profissional que pudesse fazer isso com na mesma qualidade de trabalho que o DRM tem? Então, o que a gente analisou foi itens que são específicos, que quem tem condições melhor até de fazer a cotação é a própria área que detém o conhecimento da especificidade, né? Foi nesse sentido que a gente adotou a circular. Tá certo. O objetivo foi esse mesmo, de melhorar aí tanto é que conseguimos reduzir o tempo médio da contratação, né, com essa medida. Como é que está hoje o departamento? Ele continua sobrecarregado de compras ou já aliviou? Foi só naquele momento? Eu posso dizer, lógico, a área de compra sempre é uma área que tem muita demanda. Certo. Mas eu posso dizer tranquilamente que em 2013 eu tinha assim, pressão de diversos secretários para poder acompanhar as contratações. Sim. Hoje eu garanto ao senhor, mesmo no período que eu tive como secretária, que essa pressão caiu muito. Não está se comprando tanto? Não, pelo menos assim, não existe reclamação de secretário de que algum item que precisa ser adquirido esteja demorando muito. Certo. Então, o departamento hoje voltou numa rotina de compra aceitável do ponto de vista aí dos secretários? Sim, com certeza. Né? Não demora tanto mais para comprar? Não. Tanto é que a gente deve ter tido aí uma redução em torno de 20% do tempo médio de contratação. Essa circular, ela tratou apenas do encaminhamento ao DRM das requisições de compras, não tratando da ata de registro de preço? Aí eu pergunto para a senhora, a ata de registro de preço e requisições é a mesma coisa? Não, a ata são coisas diferentes, né? A gente registra o preço. Agora, o detalhe, eu não vou saber te dizer que, de fato, não é esta a minha formação. Mas, no meu entendimento, a ata é diferente da requisição, porque a ata a gente registra o preço e a requisição a gente adquire. Desculpe a minha ignorância nessa área, né? Eu estou aprendendo também aqui com a senhora. Quando compra pela ata, é aquele sistema de que, por exemplo, o fornecedor... Vou dar um exemplo básico aqui de grama para campo de futebol. Né? Vou fugir um pouco do assunto de kit escolar, até para a coisa ficar um pouco desestressada, né? Quando se compra 1 milhão de metros de grama pela ata, por exemplo, e essa ata tem um período de validade, sim, porque senão o fornecedor também dá prejuízo. Sim. E nesse período, por exemplo, 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano tal,
Nesse período, o fornecedor se compromete a entregar no preço que foi contratado, esse material, que foi registrado, e no momento em que a prefeitura solicitar, é isso? Ou seja, ela não precisa comprar em janeiro, é para comprar em junho, pode comprar em agosto. Sim. Mas ela também pode comprar tudo de uma vez, se quiser. Porque se formata. Aí vai mais na informação técnica, e aí eu não saberia afirmar ao senhor se isso é possível ou não. Porque se essa... Tudo bem que a senhora não sabe responder isso aí, né? Mas veja, se por acaso eu faço uma ata de comprar material escolar, agora voltando para o nosso objetivo, eu faço uma ata para comprar material escolar, e essa ata ela tem um procedimento de aquisição diferente da compra licitada, que o fornecedor deve entregar os produtos num prazo, né, que especificado em contrato. A pergunta que fica é a seguinte: por que, já que é isso, por que não fazer pela requisição de compra, né, e fazer pela ata? Então, essa circular aqui, ela poderia ser um pouco mais específica. Estou só comentando com a senhora, né? Uma vez que a senhora não saberia dizer como é que funciona isso aí. O DRM estava com falta de funcionários na época da emissão da circular? Tinha falta de funcionário? Ou... Não, havia uma demanda maior do que a capacidade de execução. Agora, se tinha falta, a gente contratou servidores lá para o DRM. Atendeu naquele momento uma demanda gigantesca. No momento, quer dizer, no momento que a gente teve o problema no DRM, que formou-se um grande gargalo para processar as demandas de aquisições, essa solução trouxe bons resultados. Agora, o processo de melhoria é isso, né? Esse contrato que foi feito de funcionários foi definitivo ou estão lá ainda ou já foi? Não, tem um efetivo contratado. Então, não sei te precisar exatamente quanto. Deve ter dois efetivos, mas a gente acaba perdendo também servidores que se aposentam, né? Então, hoje, esse levantamento eu não sei responder para o senhor exatamente como nós estamos em relação a 2013. Certo. Precisaria verificar os dados no RH para poder respondê-lo. O que deixa tranquilo o departamento é que o secretário não pressionando não tem problema, né? Dura é quando o secretário vai lá e dá uma cutucada e perturba e fala: olha, tem que comprar aqui a minha tinta para pintar a rua, né? Porque o vereador está gritando lá no plenário, brigando com o Wagner Balheiro. Aí você tem que ir lá e comprar a tinta logo, né, Wagner? Em 2014, então, em 2014, como secretário de administração, emitiu o circular 008, em 15 de agosto de 2014, e essa circular volta para o DRM todas as compras. Porque não é assim ainda, né? Já voltou para o DRM, né? Não, a gente retornou ao DRM os itens que são comuns às áreas, né? Certo. As questões específicas continuam com a área. Por exemplo, licitação de obra, a cotação continua sendo realizada pela Secretaria de Obras. Material que é comum, por exemplo, ventilador, né? Que atende a todas as secretarias, o DRM é que faz a cotação. O kit 2015, kit solar 2015. Kit 2015, olha, eu não me recordo, mas não sei te precisar exatamente se a gente acabou ajudando a área ou não. Porque, teoricamente, os itens do kit 2015, salvo algumas exceções, bem
bem pequenas, eu acredito. A grande maioria é material de consumo geral, né? Papel, então, caneta, a gente tem separado. Nós temos ata de registro de preço de material de escritório, né? Então, esse, por exemplo, o DRM é que faz a cotação. Agora, as coisas que são específicas, que tem uma especificação particular, aí são as áreas que realizam a cotação. Agora, Sueli, uma dúvida assim na minha cabeça que não deixa eu ficar feliz, sabe? Eu peguei o edital do kit escolar, que ele acho que de fevereiro de 2014. Peguei também o edital de ata de 2013, dezembro de 2013. E peguei depois a ata de março ou abril de 2014. E você percebe que, assim, por exemplo, papel de cópia, você paga-se R$8 em dezembro, paga-se R$8 em abril e paga-se R$18 em fevereiro por conta do kit. Isso é normal? Isso aí não... Você que andou muito pelas administrações aí, isso é comum acontecer em compras? Olha, eu teria que analisar o que ocorreu especificamente, mas de cabeça, assim, eu não me recordo. Que estranho, né? R$8, 2 meses depois, 18, 2 meses depois, 8 novamente. Então fica uma desproporção de valores bem grande, né? Porque papel não é nada assim, não é um papel especial com gramatura 14, mesmo porque é papel de cópia, pode ser qualquer marca do mercado aí, né? Inclusive, no mercado, vale ressaltar aqui que a prefeitura pagou 8 e no mercado estava 12. E pagou 8 em dezembro, no mercado estava 12, mercado municipal aqui, no nosso comércio. E foi a 18 pela compra da prefeitura. Mas vamos seguir aqui com o nosso questionamento. Inclusive, esse requerimento de agosto, até foi o nobre vereador aqui, colega, o Wagner Barreiro, também assinou junto, que ele era secretário de governo na época, né? Vamos continuando então aqui. Por que essa circular de agosto, ela revogou a outra? Qual foi o motivo? O motivo, fizeram uma em 2013, que passa às secretarias a missão, então, de colaborar na compra desses itens. Essa segunda circular não se trata de compra programada? Essa, sim, eu precisava pedir que a minha assessoria aqui... Está aqui, doutor? Deixa eu ver. Poxa, me perdoe dizer a minha assessoria, viu? Me perdoe. Mas agradeço de tê-lo, Vossa Excelência, como assessor. Vamos lá, então. Aos secretários, assessores e chefe de gabinete do prefeito. A Secretaria de Administração, com o objetivo de normatizar o procedimento de compra, informa a vossas senhorias as exigências a serem adotadas. Assinatura do gestor de contratos, diretor de departamento e do secretário da área ao documento de contratação. Memorando para a ata de registro de preço ou requisição de compra de materiais e serviços. Anexar 3 cotações para materiais e serviços técnicos, para os itens de uso comum, como material de escritório, eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, material de limpeza, cotação realizada pelo Departamento de Recursos e Materiais DRM, e em caso de dúvida, entrar em contato com o DRM no telefone, aí tem o telefone aqui do departamento. Encaminhar o documento para a Secretaria de Governo, para aprovação. E após aprovada por todos, inclusive pelo governo, os mesmos serão encaminhados ao Departamento de Recursos e Materiais, primeiro andar e tal. Aí a senhora assina como secretária de administração na época. Então, pelo teor da circular, ela não foi tirada das áreas a cotação de itens que sejam técnicos, né, que sejam específicos das áreas. Continua do mesmo jeito, então.
Tanto é que é porque o resultado tem sido boa, né? Então, mas agora, olha... de material que é comum, né, conforme eletrodoméstico, isso é feita a cotação pelo próprio DRM. Agora, no item 5 dessa circular que eu acabei de ler, né, ela revoga, está aqui, torna sem efeito o teor da circular 008, SA 2014. O que é essa circular 2008? 008. A Secretaria de Administração informa que, a partir desta data, as requisições de compras de materiais e serviços técnicos deverão ser encaminhados ao Departamento de Recursos Materiais. Primeiro andar, assinados pelo diretor de departamento, gestor de contratos, secretários da pasta, acompanhado de 3 cotações com o intuito de agilizar e dar eficiência aos procedimentos. Para os itens de uso comum, tais como materiais de escritório, eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, materiais de limpeza e outros, a cotação será realizada pelo Departamento de Recursos Materiais. Aqui fala material de escritório, por exemplo. Material de escritório é o que eu coloquei. Isso não é material, caneta, borracha, papel, não é material escolar? O que eu coloco é que quando há necessidade de algo bem específico na educação, por exemplo, o lápis que a gente compra para o uso administrativo, quando não tem a mesma especificação do aluno que tem que usar, aí eles se tornam materiais diferenciados, né? Então, por exemplo, no meu tempo que eu estudava, meu pai comprava sempre a caixinha de lápis de cor de 4 cores, né? Às vezes dava de 6. Eu não consegui achar no mercado caixas de lápis de cor de 15 cores. É um número diferente de unidades dentro da caixa. Como é que chegou a ideia desse negócio? Bom, conforme eu disse para o senhor, quem faz a definição, a especificação é a área, né? Não cabe ao secretário tomar essas decisões, né? O secretário... De especificar, da secretário, administração. Administração. Da administração. Mas caberia ao secretário de Educação, né? Por exemplo. A decisão sempre é do secretário da pasta, né? Ele é o responsável. Mas subsidiado pela equipe técnica. Hoje, inclusive, ele virá aqui e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Em 2014, também como secretário de administração, emitiu a circular 009, que eu já li, né, revogando aquela outra lá. Então já está tudo encaminhado aqui. A senhora tem conhecimento da Lei 2841, de 12 de junho de 1984, perdão, que trata da criação e competência da Secretaria de Administração? Conhece essa lei? Olha, eu já fiz a leitura, mas não tenho a lembrança de tudo que está escrito, né? Tanto é que hoje a gente está revisando e consolidando todas essas leis de estruturas, né? Porque nessa lei, ela traz para o interior da administração, da Secretaria especificamente, esta missão de comprar coisas, né? O Departamento de Recursos Materiais tem nessa lei. Ela ainda tem a missão de comprar, né? A especificação e a cotação é que a gente colocou nas áreas, mas a responsabilidade pela compra continua ainda com o DRM. Continua o DRM, então... DRM, e no caso da saúde, que tem compras, né? Agora é saúde e... medicamento. Agora o prefeito também liberou para obras comprar, né? Uhum.
o DRM cada vez mais perdendo espaço aí nas compras, né? O intuito sempre é melhorar o processo, né? Certo. Mas se você compra, o DRM compra toda a prefeitura, o custo pode diminuir bastante. Uma secretaria vai comprar caneta, ela compra 10 canetas. Então, tanto é que os materiais comuns, eles são adquiridos pelo DRM. Certo. Obras, por exemplo, ele vai licitar somente obras, né? Ele não vai licitar caneta, lápis, papel. Isso continua com o DRM. Então, o princípio da economicidade é garantida quando a gente faz a compra. Considerando, então, essa lei de 1984, a senhora, me perdoe a expressão, a senhora tinha firmeza e se sentia, assim, tranquila em assinar essa circular? Sim. Não foi nenhuma orientação de ninguém, né? De forma alguma. A senhora fez porque achou que valia a pena fazer? Com certeza, seguramente. Então essa responsabilidade é da senhora, então. Sim. Qual é a finalidade da aquisição através de ata de registro de preço? Qual a finalidade? Então, conforme eu já citei, a ata de registro de preço, a gente registra os valores, né? E aí a gente pede se quiser, se precisar. Em verdade, Adquire... quando a gente faz a ata, é analisada a demanda que existe, né? E muito provavelmente, dificilmente tem uma ata onde não é feita aquisição. Os prazos de validade de uma ata, elas são fixos ou pode variar de produto? Eu acho que a ata ela pode ter a duração no máximo de 12 meses. Agora, nada impeça que eu faça um registro por 6 meses, é um período menor. Dependendo do produto, de repente é perecível, né? Sim. Certo. Considerando que, concluído o certame licitatório, houve a entrega imediata do kit escolar 2014. Que razões levaram à adoção do sistema de ata de registro de preço, uma vez que precisava comprar esse material para entregar imediatamente por início das aulas e foi feito por ata e não por... Então, do que eu me recorde desse processo, foi dado aos pais dos alunos fazerem opção por receber ou não o material escolar, né? E isso acaba gerando imprecisão nos quantitativos. Algum pai disse que não queria? Foi colocado que havia esta possibilidade, né? Pelo menos é o conhecimento que eu tenho. Agora, quem define essas modalidades não é o secretário, né? Então, nós temos uma equipe técnica e tem a área jurídica. Eu falo isso porque eu, por exemplo, o vereador Roniel, presidente, eu quando tem fila de pipoca no supermercado, eu entro para pegar. De graça, eu pego tudo. Então, me estranha, por exemplo, se consultar os pais se querem ou não querem receber o kit escolar. É estranha essa questão. E uma vez que, segundo o censo escolar 2013, 2014, traz um número de 55 mil alunos na rede e foram comprados mais de 66 mil kits. Então, quer dizer, é estranho, é contraditória essa situação, que pergunta se os pais querem ou não querem receber. Suponho acredito eu, que nenhum pai vai dizer que não quer, porque eu, se tivesse filho, eu ia querer, né? Economizar um dinheirinho, isso é muito bom, em qualquer situação. E mesmo assim, a prefeitura compra, ao invés dos números de alunos da rede, ela compra 20% a mais, né? Então, chega a ser um desperdício de dinheiro, isso aí não é, Sueli? Você não acha? Eu não
tenho essa informação, porque os dados da educação eu não tenho aqui comigo, né? Tá, Eu teria que... Eu pergunto para você porque é mais para a gente bater um papo aqui e tentar entender um pouco esse negócio que na minha casa, a minha esposa pede 3, eu dou meio, né? Para economizar. Então a gente fala, poxa, não, vamos economizar aqui o negócio. Um ovo aqui divide para 4, tem que ser assim para valorizar, né? E a Prefeitura de São José dos Campos compra, em vez de 55 mil, compra 66 mil kits escolares. Não entendo um negócio desse. Por isso que a SEI é boa, né? Para a gente averiguar. A senhora sabe quem que fez a cotação? Quem fez a cotação para a elaboração dos comparativos de preço para o kit escolar 2015? Eu não sei te precisar exatamente quem fez a cotação. Não sabe quem fez a cotação? Não foi o DRM, ou foi? Então, eu não sei se foi requisitada ajuda ao DRM. Certo. Disso eu não tenho a lembrança aqui. A senhora não sabe também se houve elaboração pelo DRM de cotação de preço complementar. O DRM complementou essas cotações de preço? Só não sabe se foi o DRM ou se foi a educação. Então, não é estranho, de Sueli? regra, né, é a educação que busca a cotação. Às vezes, ocorre da secretaria ter alguma dificuldade e poder recorrer ao DRM. Né? Eu não sei exatamente se este foi o caso. Sueli, eu não tenho a lembrança. Veja, o seu cargo, né, secretária e adjunta, na verdade, a distância entre as competências não é muito grande, né? É óbvio que o adjunto reporta ao secretário, mas tem uma responsabilidade, acredito eu, do mesmo tamanho. A senhora não saber. Em 2015. Sabe o que ocorre, vereador? São tantas coisas que passam por lá e a gente guarda as coisas que podem ter gerado mais dúvidas. Mas eu não me recordo de nenhuma ocorrência. Mas o kit escolar não gerou dúvidas? O negócio está aí na mídia, inclusive tem uma ação judicial no Ministério Público. Então, o que eu coloco, vereadora, é que não chegou até a mim, né, nenhum questionamento. Eu não consigo acompanhar todo o processo licitatório de cabo a rabo, né, de ponta a ponta. Então, saber se o DRM ajudou ou não, eu não saberia dizer ao senhor hoje. Tanto é que a intimação eu recebi anteontem no final do dia. Então, eu nem sequer tive tempo de ver o processo, né? Olha... Então, para ter o conhecimento do detalhe, aí teria que pesquisar o processo. Não, porque nós trouxemos aqui a Juliana Pepato e ela falou a mesma coisa que a senhora. Eu não sei, eu não conheço, eu não vi o processo, eu tenho que olhar nas folhas. Quer dizer... não sabe. A pessoa responsável pelo DRM não sabe. A gente não tem a lembrança de tudo. Agora, vale lembrar a senhora, que está no cargo de confiança, que o Ministério Público tem um processo e é pesado em cima do Paulo Rogério, em cima do Geraldo e em cima do senhor prefeito. Então, a senhora não saber do que está acontecendo no seu departamento, eu diria assim, se eu fosse o prefeito, eu mandava embora logo, porque daqui a pouco sobra para mim, né? Então, eu fico assim preocupado se eu tiver um assessor meu que não sabe o que está acontecendo. E a senhora, da mesma forma que a Pepato fala que não sabe, que tem que olhar nos processos de um tema que não é simples, é o kit escolar. Posso uma questão de ordem, senhor presidente? Eu tenho mais umas 20 perguntas ainda. Mas ele está fazendo um constrangimento à testemunha que aqui está, colaborando com essa comissão especial de inquérito, vendo a condição de testemunha, e Vossa Excelência fala que ela tem que ser mandada embora pelo prefeito municipal. Isso não é uma decisão de Vossa Excelência, me perdoe, mas eu acho que as perguntas devem ser formuladas e o juízo ser feito ao final dessa reunião. E não a gente chegar e simplesmente colocar a funcionária numa situação dessa. Eu queria que você constatasse, registrasse em ata o que nós estamos colocando.
A senhora, bom, mediante aí a colocação do colega, que é bastante generoso, se convocada novamente, a senhora vai lá, vê o processo, olha as 8.000 e tantas laudas, né, que tem. Só voltaria aqui para dizer para a gente mais, né? Então, posso consultar a diretora e ela me passa a posição. Legal, legal. Obrigado, vereador Basso, pela ajuda aí. Em relação a sua dizer que vai perguntar para a diretora, acho que não adianta, porque ela veio aqui e também disse que não sabia, viu? Então, mas ela pode estar olhando o processo. Ah, ela precisa. não sabia de que cabeça. Não, né? precisa, porque, inclusive, eu já pedi aqui, antes de fazer as perguntas, eu pedi que ela fosse reconvocada. Então... E seguramente ela vai passar as informações. Eu espero que tem um monte de pergunta que foi feita para ela aqui, ela não respondeu para a gente, porque não sabia. Eu também estou perguntando um monte de coisa, não se sabe, então eu espero que na próxima vez que nos encontrarmos, ela saiba mais coisas, até porque o público de São José dos Campos quer saber, né, o que aconteceu com essa compra aí. Bom, então, em relação a essas questões, o vereador Walter Hayashi, presidente, ele deve ter bastante mais elementos do que eu para tratar de 2015, né? E outras questões também. Então, fica à vontade. No meio do processo, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu agradeço. Muito obrigado, Sueli. Nada. Muito obrigado, vereador Juvenil Silveira. Agora passo a fala ao vereador Walter Hayashi. Bom dia, Sueli. Bom dia, muito vereador. Obrigado pela sua presença. Continuando, então, com as perguntas, o que você já respondeu para o vereador Juvenil, eu queria acrescentar o seguinte. A senhora, então, não teve conhecimento se houve uma cotação e inclusive, a revisão dos itens que compõem o kit escolar, é isso? Eu não tenho a lembrança para responder aqui, vereador. Ok. Com relação ao erro de digitação, o que a senhora tem a dizer sobre? Erro de digitação no processo 2015? Não, 2014. 2014. Estou em 2014 ainda. Então, do que é a parte técnica, né, eu entendo que a diretora e as pessoas que foram intimadas souberam responder com mais precisão, porque não cabe ao secretário acompanhar lá a operação, né, na tabulação das planilhas. Ok, mas você sabe que houve... Sim, né? sei que ocorreu. Que houve o erro de digitação. Sim, houve um desalinhamento na planilha. Isso, embora a senhora esteja aí a partir de 2013, a senhora sabe se já houve esse tipo de erro no DRM? Não tenho conhecimento de que tenha ocorrido outras vezes. Ok. Que é totalmente passível porque é uma questão operacional, né? De digitação, de células, de cópias. Ok. Continuando ainda em 2014, a questão da licitação por ata, né, que a senhora já explicou, no ponto de vista da senhora, a senhora não achou estranha esta modalidade pelo que tinha que ser entregue? Então, aí é juízo de valor e não cabe a mim, né, a julgar, né? Ok. Então, vamos entrar agora em 2015. Qual a justificativa apresentada ao DRM para a aquisição do kit escolar 2015? Vereador, eu não sei tudo de cabeça. Não sei, não saberia responder aqui agora. Então, essa questão, né,
do kit 2014, agora 2015, que está pipocando, né, é de domínio público, né, eu imaginava que a senhora soubesse, pelo menos, uma parte da justificativa que foi apresentada ao DRM. Não sabe? Não, seguramente a justificativa ela é feita em cima da demanda que existe. Mas agora, qual o termo que está escrito lá, vereador? Eu confesso ao senhor que eu não sei decor, não. Então, o kit 2014 foram 137 itens. E 2015, 56, né, por aí. Sabe me dizer por que que... Então, vereador, na verdade, quem define, isso é definido na área, né? E não na Secretaria da Administração. É a Secretaria da Administração que define os quantitativos, os itens elencados. Ok. Quem que fez a cotação foi o DRM? 2015. Estou em 2015 agora. Então, é isso que eu coloquei, vereador. Eu não saberia dizer se o DRM ajudou na cotação. Mas agora 2015 tá com você, já princípio, estava com vocês. Eu sei, mas são tantas coisas que passam por ali. A gente não cuida só do DRM. A Secretaria tem 5 departamentos e com várias demandas, né? Então, saber se foi solicitada a ajuda do DRM, eu não sei precisar isso agora. Mas, com certeza, depois, se disseram que estaria intimando a diretora, ela vai saber responder isso. Mas a senhora já era secretária. Eu sei. Então, mas se a diretora que cuida só do DRM passa tantas coisas por lá, vereador, imagina um secretário que cuida de 5 departamentos grandes, né? Quantas coisas não passam por ali? É porque a coisa está pipocando na cidade, né? Eu achava que mereceria uma atenção especial. Por isso que eu imaginava que a senhora soubesse. De cabeça, assim, eu não sei lhe dizer. Até porque é domínio público, conversa-se muito. Então, tanto é que o processo ele pode ser visto por qualquer pessoa, né? E tenho a certeza que esses elementos que o senhor estão questionando, eles estão, de alguma forma, expostos no processo. Tá bom. Houve elaboração pelo DRM da cotação de preço complementar? Também... O vereador fez a mesma pergunta. Tá. Qual que é? Em que sentido? O que seria esse complementar? Porque sempre você faz uma cotação, né, pelo que eu conheço um pouco, né, e você pega a cotação, depois você faz uma cotação complementar. Vamos complementar essa cotação. Estou perguntando se houve. Olha, vereador, eu acho que tudo isso que o senhor está perguntando está disposto no processo. Eu, de cabeça, não tenho a lembrança. Ok. Então, o documento que o DRM se baseou para formalizar a abertura do processo licitatório, a senhora também desconhece. O documento... Qual foi o documento que o DRM se baseou para formalizar a abertura do processo licitatório? Foi o documento encaminhado pela Secretaria, seguramente. Assinado pelo Célio... Pelo secretário, Pelo secretário. na época. Era o Célio ainda, né? Agora, bom, teve a licitação, né? E quais as razões que levaram à anulação, cancelamento da licitação do kit escolar 2015, vencida pela empresa João Felipe Nunes Lencioni? Foi um atestado falso que foi apresentado. Que atestado que é esse? Pode me dizer? Atestado de capacidade técnica. Capacidade técnica. Recorreu eles, não? Eles recorreram ou não? Nossa. Aí o detalhe, não vou saber te dizer, vai estar no processo. Ok. Bom, uma vez anulado, cancelado, e por que não se aproveitou o processo que estava em andamento
para buscar a segunda empresa após a inabilitação da vencedora. Não entendi a pergunta. Por que não foi aproveitado esse mesmo processo licitatório? Porque teve uma segunda colocada, ou não? Não saberia te dizer. Bom, com certeza a Juliana sabe. Com certeza está no processo, vereador. Senhor presidente, é que se a gente ficar aqui sem resposta, está no processo, assim, eu acho que fica prejudicada as nossas oitivas, né? Então, podemos, aliás, já está reconvocada, né, a Juliana, mas o novo edital de licitação do kit 2015 passou a ser através de pregão eletrônico. Por quê? Bom, aí quem define a modalidade não é o secretário, né? É a equipe técnica que acaba fazendo essa definição. A senhora não participa dessa definição? Não, senhor. Quanto adjunta, hoje não. E nem como secretária. Mas você era secretária na época, né? Nem como secretária. Nem como secretária? É porque no primeiro foi pregão presencial, né? E esse 2015, agora pregão eletrônico. Então eu queria saber, né, o porquê, né? Porque a ata de registro de preço para aquisição do kit 2015 foi estabelecido apenas com 3 meses de validade? Porque é o prazo que houve um entendimento que seria necessário para fazer as contratações. Então, aqui a discrepância com o 2014, né, que foi uma ata, né, ao longo do ano. Então, você entrega, teoricamente, você entrega os produtos ao longo de 12 meses, né? Embora o kit você tenha que entregar no começo do ano letivo. Então, é mais ou menos por aí, não? Então, eu acho que essas por isso que informações, só 3 meses de validade? O secretário da pasta vai saber dizer melhor, né? Bom, são perguntas que nós faremos para ele também, né? Ok. Quais as atribuições da diretora do DRM, Juliana Aparecida Pepato? Hoje ela tem a responsabilidade por efetuar as compras, fazer o atendimento, tanto das requisições quanto das atas que são colocadas no departamento. Ok, essa é a função dela. Sim. E não faz outra coisa mais. Oficialmente. Ela cuida também do patrimônio, que é da responsabilidade dela, e do almoxarifado. Também são atribuições do diretor da DRM, além de compras. Diante da normatização da circular 009, que é assinada pela senhora, as secretarias têm competência, experiência ou capacidade técnica para fazer pesquisas de preços no mercado? Estou falando todas as secretarias. Todas as secretarias têm técnicos que atuam nela. Seguramente, essas pessoas técnicas serão capazes de fazer a cotação. Ok. A empresa Brinque Mobil, Equipamentos Educacionais Limitada, venceu as 2 licitações para fornecimento do kit 2015. A Prefeitura estava ciente de que essa empresa é investigada pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por suspeita de formação de cartel para fornecimento de materiais escolares em outros órgãos públicos? Então, todo o parecer que a gente tem é do jurídico. A gente não teve nenhum parecer contrário que
que não permitisse a contratação da empresa. Tá, a senhora afirma categoricamente que o jurídico não apontou nenhum questionamento. Sim, tanto é que o contrato sempre, para assinatura, passa pelo jurídico. O secretário jurídico dessa época, quem que era? Era o Reinaldo ou era o Luiz Henrique ainda? Luiz Henrique, né? Você não sabe, né? Tá bom. Durante a licitação, foi exigida das empresas participantes a apresentação de amostras dos materiais que forneceram ao município, que forneceriam ao município se contratadas. Quem apreciou essas amostras? As amostras sempre são avaliadas pela secretaria, pela pasta requisitante. Seria exigível que os materiais efetivamente entregues pelas empresas vencedoras da licitação fossem aqueles constantes das amostras apresentadas? Poderia repetir? Desculpa, eu me distraí. Seria exigível que os materiais efetivamente entregues pelas empresas vencedoras da licitação fossem aqueles constantes da amostra apresentada? Ela apresentou a amostra e a entrega tem que ser compatível ou melhor. Eu vou dizer assim, usualmente é natural que o fornecimento é em cima da amostra. Há situações onde a empresa tenha alguma dificuldade de fornecer aquela amostra colocada. Então, existe a possibilidade dela solicitar a substituição. Quando acontece isso, né, de um material entregue não ser do padrão da amostra, a secretaria solicitante passa a bola para a Secretaria da Administração, para vocês, no caso, DRM? Não, a análise, até porque é um material específico, é realizada pela Secretaria da Pasta. Mas quem que solicita o cumprimento do contrato? Então, a Secretaria da Pasta, os técnicos, é que vão dizer se aquilo está dentro do que foi especificado ou não. Tá. Não estando, vocês não entram no circuito? Até porque a própria secretaria, quando não está em acordo, ela já coloca isso. Não é necessário a Secretaria da Administração entrar. A própria secretaria já faz essa análise. Tá, então... Se é o que eu estou entendendo da tua pergunta. Tá, é que em duas diligências, a primeira, né, a gente constatou, né, que a gente fez numa escola, a gente constatou que o caderno era de boa qualidade, aliás, excelente qualidade. E a diretora nos informou, inclusive, né, que ela estava usando os cadernos do kit de 2014 ainda, mas na nossa visita ao almoxarifado, nós detectamos os cadernos que foram rejeitados, estocados, que seriam ou serão devolvidos, né? Por isso, o meu questionamento, aonde que o DRM entra nessa questão? Olha, esse procedimento geralmente é tratado pela Secretaria da Pasta. Nós temos uma figura do gestor de contrato em cada secretaria. Então, da execução contratual, quem cuida é a secretaria e não o DRM. Ok. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado. Vamos abrir, então, O Walter Reach perguntou e me deu uma dúvida aqui. Então, quando a empresa, quando é levada à amostra e a empresa não consegue fornecer aquela amostra que ela mandou, ela pode trocar? Ela pode requerir a troca. A Secretaria da Pasta é que vai avaliar, né, o técnico, se vai aceitar a troca ou não. Bom. Desde que esteja dentro da mesma especificação. Se não atender a especificação, seguramente a própria área acaba rejeitando.
Porque, veja, no caso do edital, fala aqui assim, em relação aos cadernos. Caderno tilibra, ou espiral, ou similar. Esse similar aqui é um negócio para qualquer coisa, né? Tilibra, ou espiral, ou similar. Isso no edital. Na análise das amostras, certo? Que está aqui assinado pelos responsáveis, que foi uma comissão especial montada para isso, fala assim, do total de 53 itens dos lotes 1 e 2, foi verificado que 36 deles são da mesma marca e fabricante, cuja similaridade foi indicada no edital. Para os demais itens, embora não sejam da marca referenciada no edital, atenderam perfeitamente os parâmetros das especificações exigidos. Aí ele segue e diz assim, esta comissão conclui seu trabalho, atestando que as amostras dos materiais apresentados estão em conformidade com as especificações exigidas no contrato, conforme o pregão eletrônico, né? Beleza. Isso foi em janeiro. E, na sequência, no mês de fevereiro, foi publicado no Boletim do Município os materiais. Apresentou-se, então, os materiais que, do edital, feita a amostra, feita a verificação das amostras, então, o Boletim do Município traz aqui os materiais. E nos materiais, ele traz assim, caderno, brochurão, espiral de desenho e tal, marca BM Supplies. Quer dizer, ele até esse momento, fala-se em marca BM Supplies, no caso dos cadernos aqui. E depois foi feita uma grande polêmica na cidade, não sei se a senhora está sabendo disso, de que o material era da China. Nada contra produtos chineses, né? A gente usa muitos produtos que vêm de lá e são muito boas qualidades, mas tem aquela questão do Xing Ling, né? Caderno Xing Ling e tal. Então, o BM Supplies, a BM Supplies, ela, segundo o Inmetro, eu tenho aqui uma lista de itens do Inmetro, borracha, apontador, lápis, tesoura, itens e itens e itens pertencentes ao material escolar. E, segundo esse documento, que é do Inmetro, certificado do Inmetro, diz que são importados da China. Então, e depois foi entregue caderno da marca Credial, se eu não me engano, Credial. Essa mudança de produto, você veja, teve uma sequência para se chegar ao BM. Aí mudou para Credial. Isso não tem que ter no contrato, não tem que ter no processo essa mudança, não tem que ter um documento que atesta isso? Sim, deve estar no processo. Deve estar no processo. Sim, senhor. E olha, para terminar, presidente, eu queria só... A senhora conhece o processo do Ministério Público? Já leu? Alguém leu para a senhora? Não me... Não foi atenta, né? Porque é o seguinte, tudo que... Não, tudo não. Algumas perguntas que são feitas, não sabe, não vi, não lembro, não está no processo. Eu queria ler para a senhora, porque, veja bem, a senhora assinou. Portanto, se assinou, tem responsabilidade nos atos. Não é? Eu queria ler para a senhora o que está escrito na página 13 do Ministério Público. Fala assim: toda a fase interna da licitação se desenvolveu com irregularidades e sem a devida instrução administrativa, sendo que, dentre outras desconformidades, o procedimento não se iniciou com a formal requisição e adequadas justificativas para a aquisição pretendida, as quais seriam oriundas da Secretaria Municipal requisitante, no caso da pasta Educação.
Além disso, a pesquisa de preço foi realizada pela própria Secretaria de Educação, diretamente com base na circular 004, AS 2013, que está no processo aqui. Assinada pelo réu, Paulo Rogério Martins Toledo, enquanto secretário de administração. Ato que alterou a forma e responsabilidade da realização de pesquisa de preço, suprimindo-a do setor específico e competente, e ela fala aqui do DRM, para ser realizada por pessoal comissionado e de confiança do senhor prefeito municipal. As cotações de preços referenciais foram realizadas pelo senhor Geraldo Aparecido de Freitas, então diretor administrativo financeiro da Secretaria de Educação, tendo-se definido os valores referenciais para contratação com diminuto tempo operacional, menos de 24 horas, ele conseguiu que 3 empresas cotassem esses produtos. Aliás, nem sei por que ele foi embora da educação, ele é tão competente assim. Ele foi da educação para o esporte, do esporte para o meio ambiente. Quer dizer, além de ser competente, é versátil nos serviços administrativos. Ora, para uma aquisição que supostamente se encontrava em discussão e planejado há meses, não há qualquer razão para a realização de pesquisa de preço de afogadilho, às pressas e sem qualquer confiabilidade de maneira como realizada a pesquisa. Diretamente a um número limitado de empresas, ainda por cima relacionadas entre si por seus quadros societários, e muito ao revés de obedecerem a preços de mercado, os preços referenciais adotados se revelaram extremamente altos em comparação com o mercado específico, restando evidentes tanto relação intrínsecas entre as empresas participantes da cotação inicial de preços de referência e as licitantes adjudicárias. Quanto ao envolvimento do alto escalão administrativo na articulação do conluio, e aqui ela pega pesado, ela fala em conluio, realizado em detrimento dos cofres públicos. Eu li isso porque, até para proteger você que é uma secretária, tem grandes informações, tem grande comprometimento com a causa pública, como servidor público, tem que ter zelo pelos recursos públicos. Nós devemos ao povo de São José dos Campos esse zelo dos recursos públicos, e a senhora assinou documentos em que lhe perguntado, a senhora muitas vezes não se recorda de algumas informações. Então, é importante saber que a mão do Ministério Público nesse processo, ela está com a proporção do ato, né? Até porque a senhora também está aqui sobre... Pela ordem, senhor presidente, o Ministério Público não decide nada, a gente não tem nem sentença transitada em julgado, e a minha testemunha está virando agora formalmente investigada nessa comissão. Eu acho que, novamente, as regras do jogo estão sendo desrespeitadas. O senhor presidente, muito assim, contundentemente, deu início aos trabalhos, dizendo da independência que essa comissão tem, etc. e tal. Agora a gente não vai sobrepor essa comissão à Constituição da República. Então, se o senhor tem alguma acusação formal contra a senhora Sueli, que ela fosse então convocada numa outra situação e não como testemunha, entendeu? Vereador Juvenil, são essas as minhas considerações pela ordem somente. Por educação, eu respeito as suas falas, mas não lhe dou direito. Aqui é o plenário da Câmara Municipal, nós somos vereadores eleitos pelo povo. Questão de ordem, senhor presidente. Pelo povo. Eu quero que Vossa Excelência é bem-vinda a esse plenário, como sendo... A gente não tem problema acompanhando a Sueli. Ela não está, de forma alguma, sendo acusada de nada. Esta comissão de inquérito não tem esse papel, não tem essa prerrogativa, não faz isso, é apenas
levantamentos de questões e para ter um rumo. Então, senhor advogado, esse fórum não é fórum dessa discussão. O senhor não está aqui sendo convocado para defender, porque ninguém está acusando. Então, eu gostaria, da mesma forma que nós lhe respeitamos como advogado, que também respeite o plenário da Câmara, aonde é fórum específico de discussões dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só um minutinho, vereador Bastos. Eu não, em nenhum momento, estou desrespeitando, e eu fiz questão que as coisas rolassem de uma forma natural, até onde poderia a independência dessa comissão. Não se trata de atrapalhar o trabalho nem nada. Até porque a verdade interessa, sobretudo, aos munícipes e à prefeitura. Agora, a cliente está sofrendo um constrangimento onde todos, nesse plenário, estão com vergonha alheia de determinada situação da depoente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Apenas para... Aproveite, depois de terminar a sua fala, eu peço e já lhe solicito, se o senhor tiver alguma coisa a inquirir, por favor, eu queria que o senhor... Senhor presidente, é apenas para colocar o seguinte: o ilustre vereador Juvenil, talvez até não tenha má fé em fazê-lo, ele até explicitou isso. Tenho certeza que não. Só que ele está fazendo um pré-julgamento, certo? Ela está aqui na condição de testemunha. Ele fez a leitura, inclusive, certo, de uma parte do texto da ação da digna promotora, a doutora Chame. A doutora Chame, inclusive, senhor presidente, sequer colocou a testemunha Sueli, que aqui está, no rol. Segundo, senhor presidente, a doutora Chame participou, inclusive, do pregão presencial. Ela esteve no pregão presencial agora, no último pregão. E em 2014, sequer ela é a secretária. Então, obviamente, senhor presidente, que existe todo esse vigor da comissão em querer saber mais coisas, mas nós temos que respeitar o direito da testemunha na sua manifestação. Ela está aqui na condição de testemunha e nós aqui não somos julgadores. Apenas para colocar, gostaria de constar sem ato, senhor presidente. Está constado. O senhor tem alguma pergunta? E sim. Ela conhece alguma coisa, a senhora Sueli, conhece alguma coisa? As empresas participaram na composição dos valores dos itens, levando-se em consideração todos os custos diretos e indiretos, né? Incluindo-se, no caso, impostos, custos com fretes, transportes, materiais, mão de obra, despesas, inclusive, com a personalização de alguns dos itens, né? A senhora sabe dizer alguma coisa, como que se chegou à valoração, à composição desses valores, quanto à personalização desses produtos, quanto à entrega desses produtos, enfim, todas aquelas aqueles aparatos que surgiram no entorno da entrega desse material? Então, essa definição, vereador, foi feita pela Secretaria da Pasta, né? A personalização, ela já veio ao DRM com essa especificação. Foi encaminhado para vocês já no sentido de que esses valores, de que esses serviços, vamos dizer, extras, fossem computados no valor global. Sim, é isso? Sim. A senhora falou um pouco sobre erro de digitação, até, se não me engano, foi o vereador Walter que perguntou. Esses erros que foram cometidos, que até foi dito aqui por uma das testemunhas, de que pulou, né, ela disse que pulou e saíram alguns valores, tipo assim, a caneta seria um valor muito alto, tendo em vista que caiu para a toalha, ou coisa desse tipo, que o palito também teria ficado um preço alto e tudo mais. A senhora sabe dizer se no valor global, esse pular, a senhora até usou um termo técnico aí, que a senhora disse... Eu coloquei que, na verdade, o erro pode estar na digitação ou na transcrição das fórmulas, né? Das transcrição das fórmulas. A senhora sabe se esse valor influiu no valor global desses produtos? Ela influiu no sentido de trazer o valor global a menor.
esses valores ficaram a menor. A menor. Mesmo com essas falhas no erro de digitação. Sim, no Perfeito. valor global ficou a menor. Perfeito. A senhora, na sua visão, entende, por trabalhar em compras e tudo mais, de que no município de São José dos Campos, as livrarias aqui existentes e tudo mais, teriam condições de fornecer esses materiais para a Prefeitura Municipal? Teria, tanto é que foram convidadas, né, a participar do processo licitatório. Eles não participaram do processo? Não. Não participaram. Muito bem. A empresa que se sagrou vencedora apresentou um valor menor do que a própria estimativa de preços calculada pela Prefeitura Municipal? À época, a senhora se lembra disso? Não me recordo, mas usualmente a nossa licitação, ela fecha no valor a menor da média estimada. 14 ou 15, perdão, dona Sueli, desculpa incomodar. Agora eu fiquei na dúvida, o senhor perguntou do valor menor do 14 ou 15? Do 15, do 14. Do 14. Aí, obviamente, que a senhora não participou apenas por ter conhecimento de que isso pudesse ter ocorrido. A senhora sabe de uma averiguação preliminar que foi feita dentro da Prefeitura Municipal, de um processo interno? Tenho conhecimento de que foi feita uma averiguação preliminar, sim. Por determinação de quem, a senhora sabe? Não tenho a certeza dessa informação, mas... A senhora estava presente agora nessa licitação de 2015. Correto. Certo. A senhora promotora esteve presente na presencial. Teve. Ela acompanhou todos os passos da licitação. Acompanhou. A senhora sabe dizer, só para terminar, a última pergunta, houve alguma influência política ou prévia manifestação ou do prefeito ou de algum outro setor da Prefeitura Municipal a respeito dos fatos, da composição dos preços, do certame a preço? A senhora participou de alguma reunião nesse sentido? A senhora sabe disso em algum momento? Houve isso? Não. Muito obrigado. Era só a senhora presidente que eu tinha. Vereador Wagner. Bom dia, Sueli, tudo bem? Bom dia, Wagner. Primeiramente, eu gostaria de dizer que muitas vezes se falaram em alguns números aqui, número de aluno, número que um preço de papel era esse, passou para outro. Registrar que isso não foi feito com base em nenhum dado, qual é a fonte dessas informações, porque todas as informações que eu tenho de censo escolar, seja ela de 2013, 14, 15, em nenhum deles aparece esse número de 55 mil. Esses números não batem, e isso eu tive a oportunidade nesse momento que a gente estava verificando aqui, não tem essa situação, e eu acho que a questão da variação e aí começando já a pergunta, Sueli, normalmente a ata de registro de preço é utilizado quando você pode ter, ao longo do período de duração da ata, uma variação da demanda ou do item a ser solicitado pelo poder público. Ele não tem um item exato, ele pode variar. Correto. Né, com relação... Estima-se o valor máximo, né? Certo. Mas, a contratação, ela pode variar ao longo do período da duração da ata. No caso específico tanto do kit 2014 e 2015, a questão de ser por ata de registro, seja ela presencial ou eletrônico, houve uma manifestação da Secretaria de Educação com relação à questão da possibilidade de, ao longo do ano, ter uma mudança de aluno de escola, alunos novos que entram para a rede pública, uma situação que você tem
uma variação no número de estudantes que justificaria a ata? Então, seguramente, o secretário da pasta saberia dizer se essas informações foram levadas em consideração. Certo. Com relação a parecer jurídico, todos os processos passam pelo parecer jurídico antes de ter a assinatura do contrato. E quando a empresa é vencedora, passa pelo parecer jurídico. Isso. Em qual situação, por exemplo, com uma empresa vencedora, nós tivemos o caso de que havia um atestado falso no caso dessa empresa que, no primeiro pregão de 2015, ela foi inabilitada e aí, obviamente, que não teve a assinatura do contrato sendo reaberta a licitação. Você poderia explicar em quais situações, algumas das situações onde a partir do momento que nós temos uma empresa vencedora, ela não teria a habilitação para não assinar o contrato? Porque eu entendo que quando uma empresa já tem a documentação questionada por Ministério Público, ou ela já é declarada inidônea em algum lugar do município, ela não consegue nem participar do processo. Correto. Ela nem chega a participar. Quando Sim. ela tem já alguma condenação, ela não passaria por essa fase ainda de ir participar do pregão. Ela primeiro seria habilitada para depois participar, não é? Deixa ela responder, por favor. Eu estou perguntando, senhor presidente, por favor. Você já está dando a resposta, não sei se Não, você eu reparou. estou perguntando. Eu gostaria de respeito na minha palavra. Vai ser respeitado. Então, por favor. Com relação à questão de... na habilitação já apareceria isso, não depois na assinatura do contrato, quando tem alguma situação. Sim. Certo. A senhora tem conhecimento de alguma determinação do prefeito, no caso, no kit aí do caso de 2014, no sentido de não comprar os itens que, no caso, apareceram com situação devido àquele pulo da tabela, de um item da tabela? Por exemplo, quando o preço de um determinado item ficou muito acima do que é colocado no mercado, apesar do valor global ter sido até menor em função do erro, mas os itens que ficaram em termos unitários com valor acima do que é estabelecido no mercado. Alguma determinação do prefeito no sentido de não comprar e de não pagar esses itens? Sim. Uma determinação dele para não comprar? Sim. Ok. Acho que era nesse momento... só a última aqui que está faltando aqui. Pois nós temos uma situação que são 54 itens, 53 ou 54 itens do kit 2015. Se nós fizéssemos uma licitação, um por um dos itens, vamos fazer uma licitação para lápis, uma licitação para borracha, uma licitação para depois montar num kit. Eu queria só uma avaliação da senhora. Para o caso específico de fornecimento de kit, era possível fazer isso no DRM? Pelo prazo que a gente tinha, seria bastante apertado, mas eu entendo que a criticidade maior, ela estava na montagem, né? Porque o montar o kit daria um trabalho muito grande. E é um período que a Secretaria da Educação tem o seu contingente, a maioria do seu contingente de férias. Correto. Com relação especificamente do caderno, a especificação do caderno tem a marca ou similares, né? Sempre vai a marca ou similares, mas tem uma especificação de espessura, tamanho, quantidade de folhas, que é isso, independente da marca, tem que ser respeitado. Essa comissão que avalia isso, obviamente, é a comissão, quando a empresa ganha, a comissão que avalia isso é a da comissão da Secretaria de Educação. Correto. Tem alguma participação da Secretaria de Administração nessa parte de avaliação do material que é fornecido? Olha, a Secretaria da Administração, ela dá o suporte técnico, pode estar dando suporte técnico sempre que demandada, né? Correto. Okay. Mas a responsabilidade é dos técnicos da área. Ok.
Mais alguma pergunta, senhor Wagner? Vereador Juvenil? Opa. Senhor presidente, queria solicitar no rol de pessoas a serem convidadas a participar da nossa comissão, também o senhor Felipe Cury, ele que é presidente da ACI de São José dos Campos. Ele é presidente da ACI. Eu queria também aproveitar que muitas perguntas feitas pelos dois colegas, a senhora respondeu, então é sinal que está lembrando do processo. Aproveitar esse momento de lembrança do processo, porque, veja, a senhora disse, perguntado por eles, a senhora disse o seguinte, que os valores, o erro de digitação levou a prefeitura a um valor global menor, ou seja, trocando em miúdos aí, diminuiu o custo da licitação. Isso é verdade? Isso é verdade, tanto é que foi noticiado essa informação também. Então, se não houvesse o erro de digitação, o prejuízo seria maior. Não sei se o prejuízo, mas o valor seria maior. Certo, então tá bom. Não cabe a mim julgar. Legal. Em relação aos dois itens que o nobre vereador perguntou, que ele perguntou e já deu a dica, né, da resposta. Se o prefeito municipal havia pedido para não comprar os itens, palito de sorvete e toalha. Os itens que estavam acima. A senhora disse que teve orientação de não comprar. Sim. Teve. Então, a senhora lembrou dessa questão no processo. Existe dentro do processo alguma lauda que trata especificamente do cancelamento desses dois itens, como foi feito isso, e lembro a senhora de que a empresa, salvo o melhor juízo, ela está cobrando a questão das toalhas, porque ela entregou a toalha. Toalha essa que, no mercado, na loja de um shopping da cidade, feito pela TV Vanguarda, uma entrevista, a toalha custava R$ 22,00 a unidade, e a prefeitura comprou 5.500 toalhas, pagando um preço de R$ 55,00 cada uma. Portanto, mais de 100% do valor unitário, sendo que num pacote você poderia comprar mais barato ainda. Existe dentro do processo alguma coisa referente a esse cancelamento? Porque a empresa cobra da empresa, Vereador, seguramente todos os atos estão no processo. Tá certo. Então, existe. Sim. Existe. Tá todos certo. os atos são formalizados no processo. Bacana. E a senhora também informou que alguns servidores, vários servidores estariam de férias na educação nesse período de que no mês de janeiro é usual, né? Dezembro, janeiro, isso ocorre sempre. E isso eu sei em função de que o RH também é de responsabilidade da secretaria. Que bom. Bom que a senhora está contribuindo. Muito obrigado pelas suas respostas. É o que eu comentei com o senhor. A secretaria é bastante grande. Uma outra pergunta para a senhora, aproveitando o lampejo aí. Considerando-se a multiplicidade de itens e serviços, aplicação de logomarcas, acondicionamento dos kits, transporte e entrega dos materiais nas escolas, não seria mais conveniente dividir a compra em várias licitações diferentes? Haveria, então, a possibilidade de que mais empresas interessadas em fornecer os materiais pudessem participar, inclusive o comércio joseense. O que a senhora acha disso? Olha, primeiro que eu acho que quem deveria estar avaliando é a própria Secretaria da Educação. Agora, se operacionalmente não houver problema na Secretaria, vejo que é possível fazer dessa forma. Agora, quando a gente faz várias licitações pequenas, a tendência é que a gente consiga preços maiores, né? Porque muitas vezes eu consigo um desconto
por quantidade. Então, tudo isso teria que ser analisado, vereador. Teria que fazer uma análise, um estudo, para poder identificar se que é viável, é possível, desde que a secretaria planeje, né? Agora, se é vantajoso ou não, não saberia te dizer agora. Teria que demandar um estudo a respeito. Porque, no caso, o secretário, em algumas mídias, ele dizia que o valor global ficou daquela forma porque o custo da logística era bastante alto, né? Essa foi a justificativa dele pelo valor apontado. Mas nós temos reportagens, tanto de TV quanto de jornal, de carros da prefeitura entregando o material, né? Temos, inclusive, algumas ligações de funcionários, diretor de escola, dizendo que eles era pedido a eles que fossem até a secretaria com carro próprio, e tem foto desses carros, pegando o material e levando para as escolas. Quer dizer, se o custo de logística era o maior valor no processo, pagou-se um serviço que não existiu, né? Vereador, eu, enquanto Secretaria da Administração, não tenho responsabilidade sobre isso. Certo. Então, é o secretário de Educação, né? Aí teria que estar verificando. Toda a execução ela é acompanhada pela Secretaria da Pasta. Todo o processo, então, referente a essa questão, execução é de obrigação do secretário da pasta. Sim, o acompanhamento do contrato, tudo é feito na Secretaria. Tá ok, muito obrigado. Alguma pergunta, Walter? Só mais uma, senhor presidente. Como foi dito, na verdade, nós temos o preço da toalha e o preço do palito, que sempre foram os dois temas mais polêmicos. Como houve eu queria só mais para constar em ata, não houve o pagamento desses itens. Não houve. Não houve. Não houve. Ok. Muito obrigado. Mais alguém a colaborar? Bom, quero então pedir à nossa querida Sueli, você tem mais alguma coisa que você queira falar em complementação? Eu acho que eu já fui bem questionada aqui. Não teria nada a acrescentar. De longe. A gente agradece muito a sua presença e para que se registre em ata. Como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, encerra-se o presente termo de depoimento. A testemunha está dispensada. Muito obrigado de coração. Até logo.